Estamos ao vivo, mais uma vez, pelo portal Fastef. Estamos com a turma de Belfor Roxo, a Tânia, a Maria Eduarda. Estamos com o seu Pedro, tá coçando a cabeça o seu Pedro. Estamos com o Gilberto, estamos com a Pamela, com a Kátia e a Cristiane. Se puderem abrir a câmera para eu ver vocês, fiquem à vontade. Hoje é a nossa aula de número 3 da disciplina de homilética. Na aula de número 1, foi uma aula presencial, nós conceituamos o que é homilética, a arte da pregação. Na aula número 2, que foi a aula passada, nós começamos a falar sobre técnicas da pregação. Existem muitas pessoas que se dizem oradores, se dizem pregadores, mas na verdade eles não aprenderam, né, o mínimo da homilética. E hoje nós vamos continuar estudando aqui esse tema que é de muito valia, muito importante para que a gente possa crescer ainda mais na graça, para que a gente possa crescer ainda mais no conhecimento. O nosso tema da aula de hoje, vocês também podem acompanhar aí na apostila, será a estruturação do sermão. Vejam aí na apostila de vocês, se eu não me engano, na página de número 6, nós vamos falar sobre a estruturação do sermão. Como é que se monta um sermão? Como é que se monta um esboço? O que eu devo fazer? O que eu preciso saber para que um sermão, uma mensagem, uma pregação, ela seja construída? Ah, professor, mas eu achei que era só orar a Deus, falar com Deus, que Deus nos daria uma mensagem, não precisa nem de esboço, não precisa nem de anotação. O que Deus for falando com a gente lá no púlpito, no altar, a gente vai falando, vai reproduzindo e Deus vai usando a gente. É por isso que muitas vezes existem pregações que não têm pé nem cabeça. É por isso que muitas vezes tem pregações que não têm início, não tem meio e não tem fim, porque as pessoas elas não fazem o dever de casa. E quando eu digo fazer o dever de casa, é justamente se preparar. Nós precisamos nos preparar. É muito importante que o pregador, seja ele pastor ou não, ele se prepare e consiga assim estruturar o seu sermão. Quanto melhor estruturado estiver a minha mensagem, quanto melhor estruturada estiver a minha pregação, quanto melhor estruturado estiver o meu sermão, mais conteúdo eu terei para passar e as pessoas elas vão poder entender aquilo que eu estou falando de fato, aquilo que eu estou pregando de fato, aquilo que é a proposta, né, real, a proposta verdadeira daquilo que nós desejamos ensinar. Então é muito importante você aprender a estruturar o sermão nessa disciplina nossa chamada homilética. A estrutura do sermão, ela é compreendida como o conjunto de elementos fundamentais que dão base ao que será dito. Apenas poderá ser considerado um bom sermão se ele for construído sobre bases firmes e sólidas. Então existem bons sermãos, boas pregações, aquela pregação que a gente nem vê o tempo passar. Poxa, foi tão rápido, ele já falou 40 minutos, ele já falou 50 minutos, eu nem reparei. São pregações
que o tempo passa, a gente nem sente. Agora também tem pregador que ele fala 15 minutos e já tá enfadonho, já tá cansativo. Aquela mensagem que ele tá pregando, aquilo que ele tá se propondo a falar com a gente, acaba não sendo bem elaborado, bem assimilado por cada um de nós, porque o pregador faz uma salada mista. Ele fala de tudo. Ele fala do Gênesis ao Apocalipse. Isso é uma falha de estruturação no sermão. O nosso sermão, a nossa mensagem, a nossa pregação, para ser uma boa pregação, ela precisa então ser bem estruturada. Vamos ver agora os aspectos fundamentais para um bom sermão. O primeiro aspecto fundamental que eu quero elencar com vocês, e tudo aquilo que eu estou falando está na apostila de vocês, vocês podem ir acompanhando aí pela apostila. Mas o primeiro aspecto fundamental é que o texto bíblico é a própria base do sermão. O que eu quero dizer com isso? A escolha do texto bíblico precisa ser de textos que legitimem a mensagem diretamente relacionados à palavra a ser pregada. Então, por exemplo, eu abro lá no Salmo de número 23, que talvez seja o salmo mais conhecido da Bíblia, junto com 91, né? Eu abro a minha pregação com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu vou desenvolvendo a leitura do Salmo de número 23, que vocês conhecem. A temática da minha pregação, ela não deve fugir dos elementos que estão no texto. Quais são os elementos que estão no texto? Pastorado, cuidado, apacentamento. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Tudo aquilo que eu falar dentro daquela pregação tem que ter a ver com o texto em que nós abrimos. Imagina você, se eu abro a Bíblia no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí eu falo sobre tudo, menos sobre aquilo que está contido no Salmo de número 91. As pessoas que estão ouvindo aquela pregação, as pessoas que estão ouvindo aquela mensagem, elas vão pensar assim: deve ter alguma coisa errada, porque ele usou um texto, mas o que ele está falando, o que ele está pregando, não tem nada a ver com aquilo que ele acabou de ler. Então essa regra, ela é muito importante. A escolha dos textos bíblicos precisa ser de textos que legitimem a mensagem, estando diretamente relacionados à palavra a ser pregada. Eu não posso usar um texto bíblico e pregar outra coisa. Aquilo que eu li é aquilo que de fato deve embasar a minha pregação. É isso que nós precisamos entender como um aspecto fundamental. Outro slide. É preciso haver uma conexão correta entre o tema e o texto. Deve-se também escolher textos que apelam ou apelem para a imaginação dos ouvintes. Então, esse texto
ele precisa, turma, ter uma conexão com aquilo que eu estou falando. E o bom pregador é aquele que consegue, através do texto, vamos dizer que ele está lendo sobre a mulher adúltera, aquela mulher que ia ser apedrejada. A partir da leitura, quando ele começar a pregar, o bom pregador, ele tem a intencionalidade, ele tem a capacidade de transportar a pessoa para aquela cena. É como se a pessoa estivesse lá assistindo os acusadores da mulher querendo apedrejá-la. Então essa deve ser a capacidade do pregador. Ele precisa escolher um texto que ele consiga levar os seus ouvintes à imaginação, ou seja, como se eles estivessem presentes lá, naquele local, como se eles estivessem presentes ali, naquela cena, mesmo sendo uma cena, mesmo sendo um local aonde foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Deu para entender? Alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone aí? Alguém quer falar? Falem que eu ouço você, só abrir o microfone. Já tô vendo a Kátia aí, a Kátia abriu a câmera. Já tô vendo a Cristiane Bianca, seu Pedro, tô vendo também o Gilberto, a Tânia, a Duda. Só o Diego e a Pâmela que não abriram a câmera. Até aqui tudo bem ou alguma dúvida, gente? Tudo bem? Podemos prosseguir? Quando você quiser falar, tem que abrir o microfone, Gilberto. Abre o microfone aí, tem um símbolozinho embaixo de microfone. Só você apertar. Vai lá embaixo, do lado da câmera. Aonde você abriu a câmera, do lado você abre o microfone. Não consigo te ouvir. Seu microfone está fechado. Aí você fechou a câmera. É do lado. Agora te ouvi. Tô te ouvindo. A gente começa a ter um olhar técnico. Às vezes faço mesmo a palavra. A teologia nos ajuda nisso. Nem todo mundo está tendo a oportunidade de estudar conosco, mas deveriam, para elaborar, para ter um bom sermão, uma boa palavra. Porque esse não é nosso papel, julgar ninguém. Talvez alguém que está pregando não teve oportunidade de estudar. Verdade. Nós não estamos ali na igreja para criticar tudo e todos, mas nós precisamos aprender a fazer direito, porque o dia que você tiver
uma oportunidade de pregar, você não vai ficar contando casos, você vai pregar única e exclusivamente a palavra. Então a nossa função como pessoas de Deus não é ficar criticando A, B ou C. A nossa função, na realidade, é justamente isso: aprender para fazer melhor. E nós estamos aprendendo aqui cada uma dessas técnicas, cada um aí desses aspectos. O segundo aspecto é sobre a interpretação dos textos bíblicos. O texto deve ser interpretado fiel e corretamente, de maneira a ser compreendido pelos ouvintes. A maneira como eu e você vamos interpretar o texto bíblico deve ser uma maneira correta. Por exemplo, a parábola do semeador. Vocês vão aprender ainda em hermenêutica que não se faz doutrina de parábolas. Provavelmente é uma das próximas disciplinas que vocês terão. Hermenêutica, a arte da interpretação. Não se faz doutrina de parábolas. Mas eu já vi pregadores falando sobre a parábola do semeador, dizendo que uma caiu à beira do caminho, 25%. A outra caiu entre os pedregais, mais 25%. A outra caiu entre os espinhos, mais 25%. E a última caiu em boa terra, mais 25%, somando 100%. E o pregador ele fez uma doutrina onde ele distorce o sentido original, correto, na sua interpretação equivocada. Sabe o que ele falou? Que só 25% das pessoas vão para o céu. 75% vão para o inferno. 75% é aqueles 25 mais 25 que caíram à beira do caminho, que caíram entre os pedregais, que caíram entre os espinhos. Então a maneira como ele interpretou foi uma maneira que fugiu totalmente do sentido bíblico. Não foi isso que Jesus quis dizer quando contava aquela parábola. É muito importante que nós venhamos interpretar da maneira certa. Esse é o segundo aspecto. O texto deve ser interpretado fiel, corretamente, de maneira a ser compreendido pelos ouvintes. Eu digo sempre, você já deve ter me ouvido falar em diversas aulas, que a conjectura matou a pregação. Porque tem pregadores que vão começar a conjecturar tanto que eles vão acabar interpretando o texto bíblico de maneira equivocada. Então é muito importante que a gente venha interpretar de maneira certa. Temos mais um slide aqui. Não se deve buscar interpretações aleatórias ou estranhas à doutrina geral das Escrituras. A Bíblia interpreta a si mesma. Essa é a regra fundamental da hermenêutica. A Bíblia interpreta a si própria. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então nós não precisamos inventar coisas. É só você pregar a palavra. É só você pregar o evangelho. O evangelho de cura, de libertação, de salvação. Porque às vezes os pregadores eles querem ter uma alta performance e acabam se enrolando porque ficam falando de coisas que a Bíblia não diz.
Tem muita coisa que a Bíblia não fala, que o texto não fala. E os pregadores, eles vão querer dar asas à imaginação e querer criar tantas coisas ali que o texto não diz. Terceiro aspecto, turma, o tema ou o título do sermão. É diferente, professor Eduardo, o tema e o título? Sim. Quando nós falamos em tema, é o assunto geral tratado no sermão. Quando nós falamos em título, é o nome que se dá ao assunto ou o tema do sermão. Vamos falar um pouco sobre o ano profético que a igreja ela está fazendo. O ano de corrigir a rota. Esse é o tema do ano. Corrigindo a rota. Agora, se eu for pregar uma mensagem dentro dessa temática, existem vários títulos. Corrigindo a rota no casamento, corrigindo a rota na família, corrigindo a rota nos negócios, corrigindo a rota nos relacionamentos. Eu consigo ter vários títulos, várias mensagens dentro de uma temática. Quando os pregadores eles têm vários domingos para pregar em sua igreja, eles podem até fazer mensagens em série. A cada domingo ele prega um determinado título dentro daquela temática. Nós temos 52 domingos no ano. Se o ano realmente é corrigindo a rota, todos os pregadores que forem convidados, ou, teoricamente, aqueles que deveriam ser convidados, eles deveriam falar dentro desse tema. Obviamente, cada um com o seu título. Como eu citei aqui, vários títulos dentro da mesma temática ao longo dos domingos, ou ao longo das terças-feiras ou das quintas-feiras, do dia de culto que nós estivermos ali ministrando, mas sempre dentro de uma mesma temática, só que com possibilidade de títulos, de mensagens diferentes. Deu para entender? Alguma dúvida até aqui, turma? Tânia, Maria Eduarda, seu Pedro, Kátia, Gilberto, Cristiane, Pamela. Sim. Ah, então tá. Tá na 11. Corrigindo aí, página 11. Tá ótimo. Então, corrigindo aí, página 11, para vocês acompanharem também na apostila. O Gilberto nos ajudou, né? Vamos agora para o aspecto de número 4. O aspecto de número 4 é a introdução do sermão. É a parte do sermão que serve como ponto de contato entre o pregador e o auditório, o pregador e a plateia, o pregador e os irmãos da igreja. A introdução deve ser a última coisa a ser preparada, pois abarca uma ideia geral dos pontos do sermão. O que é a introdução dentro de um texto?
A introdução é um dos momentos mais importantes da pregação. Porque na introdução, ou a gente ganha a atenção da plateia, ou a gente perde. São aqueles primeiros minutos, logo depois que o pregador se apresenta. Ele fala o nome dele, ele fala a igreja dele, ele fala de onde veio, ele agradece a oportunidade. Logo depois ele começa a introduzir a mensagem. Ele começa a introduzir a pregação. E nesse momento que ele está introduzindo a pregação, ele precisa ganhar a atenção de todos. As pessoas precisam ficar vidradas. As pessoas precisam ficar atentas. Sabe aquele filme que a gente vai assistir e que nos primeiros minutos do filme a gente fica lá na cadeira do cinema eletrizado, hipnotizado? Isso é a introdução. A gente vai ganhar a atenção dos ouvintes na introdução, nos primeiros minutos. Então a introdução ela tem que ser muito bem feita. Ela precisa ser breve. Vou até abrir o slide aqui para vocês. A introdução ela precisa ser breve. A introdução ela precisa ser simples. A introdução ela precisa ser interessante, senão o pessoal vai beber água, senão o pessoal vai no banheiro. E a introdução deve ser apropriada. Apropriada em que sentido? No sentido de ter a ver com aquilo que está sendo pregado. Apropriada no sentido de, se eu vou falar de pastor, de ovelha, que essa introdução seja apropriada dentro da mesma temática. Então, a introdução tem que ser breve. Se eu tenho, por exemplo, 50 minutos de pregação, a introdução é só 5 minutos. Se eu tenho 40 minutos de pregação, aí a introdução já cai para 4 minutos. É uma coisa breve, é um discurso breve, aonde você vai ganhar a atenção da plateia. Os primeiros minutos são determinantes para as pessoas quererem continuar te ouvindo, ou as pessoas, eu não vou ouvir essa pregação não. Eu vou lá na cantina, eu vou lá beber água, eu vou lá no banheiro. Porque se perdeu a atenção justamente no momento da introdução. Então a introdução, ela tem que ser muito bem feita. A introdução, você não começa a escrever um esboço de mensagem pela introdução. É uma das últimas coisas que eu faço, é a minha introdução. Porque se a introdução tem que ter a ver com a minha pregação, com a minha temática, então eu fecho o conteúdo, eu fecho o desenvolvimento da mensagem e às vezes até a conclusão, para depois fazer a introdução, para depois eu criar uma alternativa ali de prender a atenção dos meus ouvintes dentro da proposta que eu quero levar naquela pregação, naquela noite. Dúvidas, turma? Dúvidas, Gilberto, Duda, Kátia? Estão entendendo bem? Pode falar, Duda. A introdução é logo depois que você lê o texto. A partir do momento que você lê o texto, quando você
começa a pregar, você está introduzindo o assunto. E isso tem que ser muito breve, muito agradável, muito leve, muito cativante para a pessoa, para você prender a atenção dos seus ouvintes. A palavra do ofertório é uma palavra de reflexão, é uma mensagem muito curta, de talvez no máximo 10 minutos. Mas aí, se você quiser introduzir para chamar a atenção, você faz uma introdução pequenininha também, de 1, 2 minutos no máximo. Então vamos continuar. Sempre que você tiver uma dúvida, faça como a Duda, faça como o Gilberto, faça como a Tânia. Abre o seu microfone aí e pode fazer esse bate-bola conosco. Vamos ao quinto ponto fundamental dentro de uma estrutura de sermão: o plano do sermão. Professor Eduardo, o que é o plano do sermão? É o desenvolvimento, é aquilo que você vai falar, é o bojo da mensagem. Se a pregação tem 40 minutos, pelo menos 30 é o plano do sermão, é o desenvolvimento. É a parte principal do sermão, porque tem a ver com a ordem das divisões. É o esqueleto do sermão composto com as ideias e o pensamento do esboço. Quando a gente fala do esqueleto, a gente fala do esboço. É muito importante que a gente entenda cada um desses passos, cada uma dessas ideias. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês, compartilhar. Vamos ver se eu vou conseguir aqui, se o meu computador abrir, a pregação que eu fiz ontem na igreja de um amigo meu. Lá nós estávamos falando ontem à noite, na igreja dele, na pregação que eu fiz, que nada na nossa vida pode ser desperdiçado. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Ah, consegui. Tá na tela aí, ó. Nada na nossa vida pode ser desperdiçado. Esse foi o título do meu sermão ontem. Aí eu fiz a leitura. Gênesis, capítulo 50, do versículo 15 ao 20, que é aquela parte que José do Egito, ele vai se reencontrar com seus irmãos depois de anos, o seu pai já estava até morto, e os irmãos de José ficaram com medo, agora José, governador do Egito, ficaram com medo do José mandar matá-los. Mas o texto diz lá no versículo 20 que todo o mal que os irmãos fizeram contra o José, Deus transformou em bênção. E aí começa aqui a minha introdução. Ó a minha introdução aqui, ó. Eu não coloquei introdução, obviamente, porque eu já faço isso há muitos anos, então eu não preciso nomear aquilo que eu vou falar na pregação. Mas se você fosse fazer um esboço para mim, eu gostaria que você nomeasse aí a sua introdução. Então eu colocaria ali, ó, introdução. Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês verem bem. Introdução. Vou até destacar aqui, ó. Essa é a minha introdução. Aí eu comecei introduzindo a minha mensagem. E sumiu aqui. Peraí, deixa eu voltar. Aí voltou. Aí eu comecei introduzindo a mensagem. As nossas expectativas não podem ser desperdiçadas.
tudo na nossa... o tema da mensagem é: nada na nossa vida pode ser desperdiçado. Aí eu comecei introduzindo as nossas experiências de vida, as nossas histórias que passamos até hoje, as nossas escolhas, os livros que nós lemos, os cursos que a gente fez, as situações que nós passamos. Tudo na nossa vida é um conjunto de coisas, nossas lutas, nossas dificuldades. Então aqui eu demorei no máximo 3 minutos. Obviamente eu não vou pregar tudo o que eu preguei ontem lá na igreja do meu amigo, senão a gente ia ter que gastar aqui pelo menos mais 1 hora de aula. Mas eu estou mostrando para vocês como eu montei o meu esboço, como eu montei ali a minha pregação. Aí depois a gente já entra na mensagem propriamente dita. 90% do que somos é o resultado das histórias que nós rejeitamos. Isso já é o plano da mensagem. Coisas que nós não desejaríamos viver, coisas eventuais, situações que nós não entendemos o porquê que estão acontecendo na nossa vida. Para chegarmos a um novo nível de vida como José, é preciso passar por situações difíceis. Tudo está dentro da minha temática. Nada na nossa vida pode ser desperdiçado. Tudo está dentro da pregação que eu propus fazer. Deus não permitiria que passássemos por isso sem um propósito. Isso é o plano da minha pregação. Isso é o conteúdo. Eu vou desenrolar isso aqui durante meia hora. Essas situações serão instrumentos de Deus para a nossa vida, para a nossa promoção, mesmo sendo situações desconfortáveis. Dificuldades e lutas potencializam as promessas de Deus na nossa vida. Nós somos preparados nas nossas decepções, frustrações, tristezas. Eu perguntei lá pro pessoal ontem se decepção, frustração e tristeza só aconteceria comigo. E aí eles falaram: não, a gente já ficou triste, a gente já decepcionou, a gente já frustrou com muita gente. José foi do poço ao palácio, tudo era uma preparação de Deus. Deus quer te levantar em honra. E aqui é uma parte dentro do plano da minha pregação que eu fui fazendo as divisões. É exatamente aqui que eu dividi a minha mensagem em 2 momentos. Um momento que José foi vendido, abandonado, rejeitado. O momento que José foi acusado, injustamente caluniado na casa de Potifar. O momento que José foi humilhado na prisão, passando 13 anos lá sendo um prisioneiro do rei. O momento que José foi esquecido pelo padeiro e pelo copeiro, porque ele falou com os dois: lembra-te de mim. E os dois esqueceram de José. E por último, eu disse que Deus ele mudou a sorte de José. E quando Deus muda a sorte de José, agora ele não é mais esquecido, agora ele é lembrado pelo copeiro do rei. Quando Deus muda a sorte de José, agora ele não é mais ignorado, agora ele é ouvido, porque ele interpretou o sonho de Faraó. Quando Deus muda a sorte de José, ele não é mais humilhado, agora ele é exaltado, porque ele se tornou primeiro ministro daquela terra. Então você veja
que eu separei a minha mensagem aqui em alguns períodos. Eu fiz a divisão da pregação de ontem em alguns períodos. É justamente isso o que nós estamos estudando aqui. É a parte principal do sermão, porque tem a ver com a ordem das divisões, primeiro uma coisa, depois outra coisa, e é o esqueleto do sermão, que compõe ali as ideias, os pensamentos, aquilo que nós chamamos de esboço. Então, quando falamos de esboço, nós estamos falando exatamente disso. Nós estamos falando exatamente das divisões que nós fazemos dentro da nossa pregação. Alguma dúvida, turma? Nenhuma? Pode, Gilberto. Aí o dia que o pastor César me convidar para pregar aí, eu prego ela aí e vocês vão estar junto comigo. Aí eu levo essa pregação aí. No domingo que eu for pregar, a gente vai falar sobre nada na nossa vida pode ser desperdiçado. Mas hoje eu estou ensinando a estrutura do esboço, a estrutura da pregação. Todo mundo está entendendo, turma? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Seu Pedro tá me ouvindo bem? Tá entendendo bem? Tá por aí, seu Pedro? Ah, tá por aí, tá por aí. Apareceu a cabecinha, então tá por aí. Ele tá me ouvindo bem. Aê! Agora apareceu. Fala, Gilberto. Então vamos continuar. Depois do plano da pregação, que é a pregação propriamente dita, nós estaremos nos encaminhando para a conclusão. A conclusão do sermão é a parte final, onde se dá a aplicação do assunto e há duas coisas vitais na elaboração de um sermão. Quais são? A introdução e também a conclusão. Na introdução, você ganha a plateia. As pessoas vão ficar hipnotizadas querendo te ouvir, querendo aprender, querendo desenvolver daquela pregação. Tudo isso você consegue na introdução. E na conclusão é a parte final. É o último capítulo da novela. O que acontece no último capítulo da novela? O que acontece? A mocinha casa, o bandido é preso ou é morto, o neném nasce, as pessoas que foram muito pobres na novela, no último capítulo ficam ricas. Tudo acontece no último capítulo. Então, na sua pregação, o ponto mais alto tem que ser a conclusão. A conclusão, ela é de grande valia. Ela precisa ser bem executada e elaborada com uma boa conclusão. O plano do sermão não será anulado. Existem pregadores que pregam muito, mas não sabem concluir, não sabem fechar uma ideia. Sabe quando aquela pregação fica em aberto? Sabe aquele filme que eu não gosto? Não sei se vocês gostam de filme assim, que não tem final. Já assistiu algum filme que não tinha final?
parece que falta alguma coisa. Porque aí depois a gente fica imaginando, será que vai ter o 2? Porque a mocinha não casou com o mocinho. O bandido não foi preso, fugiu. E o filme não teve final. Final feliz. A pregação, ela precisa ser fechada. A pregação precisa ser concluída. Nós precisamos fechar uma ideia. E como é que eu posso fechar a minha ideia? Por exemplo, letra A, 3 maneiras de fazer uma boa conclusão do seu sermão. Recapitulando. Você pode recapitular tudo aquilo que foi falado. Então hoje, gente, nós falamos sobre a vida de José, tudo aquilo que os irmãos intentaram contra ele para fazer o mal, Deus transformou em bem, porque era um desenho de Deus, era um propósito de Deus. E aí vai. Você pode ir recapitulando todos os pontos que você abordou ao longo de 40 minutos, ao longo de 50 minutos. Vai fazendo a recapitulação. Também nós podemos fechar a pregação com encorajamento ou ilustrando. Você pode tanto ilustrar a pregação contando uma ilustração. O John Ribe Palharim faz muito isso nas ilustrações do reino de Deus na rádio, pregando. Você pode usar uma ilustração, você pode usar um caso para elucidar e também encorajar as pessoas. Quando eu falo encorajar, eu digo, Deus tem um novo começo. A partir de hoje a sua vida vai ser diferente. É um novo ciclo, é uma nova rota, é um novo momento. Nós vamos dar a volta por cima. Quem crê que Deus vai fazer coisas grandes a partir de hoje, eu estou encorajando. É aquele momento até que o grupo de louvor já sobe e já começa a tocar e já coloca o ambiente já para cima. É aquele momento de encorajamento que é justamente a conclusão da nossa pregação. E também a gente pode concluir convidando as pessoas que estão doentes para virem à frente receber uma oração, convidando quem não é de Jesus a aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Aí você pode fazer um chamamento, pode fazer um apelo, pode fazer um convite. Isso também faz parte da conclusão de uma pregação, isso também faz parte da conclusão de uma mensagem. E uma mensagem bem estruturada, ela deve ser feita dessa maneira. Deixa eu colocar na tela para vocês a conclusão de ontem da minha pregação. Tá aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Peraí. Voltou. Olha a conclusão que eu fiz ontem na minha pregação. Eu não coloquei aqui em cima a conclusão porque eu já tô habituado, mas obviamente quando vocês fizerem, até como trabalho da nossa disciplina, vocês colocam o que é conclusão. Tudo isso aqui é conclusão. Eu fiz como encorajamento ontem. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Entenda os processos de Deus. Pare de reclamar das suas lutas. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. Esqueça o passado. Não se lamente por aqueles que nos deixaram, até porque não eram amigos. Se fossem amigos, não teriam nos deixado. Só nos deixaram, só nos abandonaram, só viraram as costas para nós porque não eram nossos amigos. Deus vai fazer
coisas novas em nossa vida, coisas que jamais imaginamos. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para você. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Foi dessa maneira que eu concluí ontem. Foi dessa maneira que ontem nós fechamos a pregação lá na igreja do meu amigo que eu estava fazendo ontem a pregação. Então, dessa maneira que nós concluímos. Deu para entender, turma? Alguma dúvida? Todo mundo já foi lá no chat e já colocou o seu nome completo na chamada? É só descer, procura aí a palavrinha chat. É só você descer um pouco aqui. Tá até pintado de número 7 aí, porque 7 pessoas escreveram alguma coisa. Lá embaixo tem a fotinho do microfone, tem a foto da câmera, tem a foto dos participantes e tá escrito chat. Só você clicar e colocar o seu nome completo lá na palavra chat, que é a nossa lista de chamada.